E nós vamos então com as informações diretamente de Brasília. Quem está aqui conosco é o Diego Amorim. Diego, qual é a avaliação que você faz aí a respeito da possibilidade de se discutir de novo a volta da prisão em segunda instância? Bom dia mais uma vez, Heródoto. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil e todo o país. O Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, que foi eleito senador lá pelo Paraná, estado dele, conseguiu uma primeira vitória política no Congresso Nacional. Ele não vai ter vida fácil no Senado, a gente sabe disso, nessa carreira política partidária dele, mas ontem ele conseguiu alcançar o número de assinaturas necessárias, Heródoto e ouvinte, para tirar da gaveta aquele projeto que é um projeto antigo que tenta resgatar a prisão em segunda instância. Esse é um assunto que sempre vem à tona, veio à tona quando da soltura de Lula, veio à tona quando da prisão de Lula antes da sua soltura, claro, e muita gente tem dificuldade até de entender, Heródoto. Eu recebo muitas mensagens todos os dias de gente que acompanha aqui a Nova Brasil FM, que está indo levar os filhos para a escola e muita gente está aprendendo um pouquinho de política junto com a gente aqui. Então vamos lá, o que é a prisão em segunda instância? Em tese, a pessoa comete um fato, ela vai ser julgada inicialmente pela justiça da sua localidade ali. O cidadão cometeu um crime em Brasília, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai julgar esse caso. Se condenar ele pode recorrer para uma segunda instância, que vai ser um colegiado, ou seja, um grupo de pessoas que não vai ser mais uma pessoa que vai decidir, mas mais de uma que vai decidir sobre aquele caso. Aí é um grupo de desembargadores, é um grupo de ministros, vai depender da natureza daquele fato, daquele crime, se isso vai para o TRF, se isso vai para o STJ, ou se isso vai para o Supremo Tribunal Federal em última instância. Mas fato é que o cidadão tem ali uma outra chance de um novo julgamento, de um novo veredicto sobre aquele caso. O que é a prisão em segunda instância? Se na segunda instância ele foi condenado, ele vai para a cadeia. Mas a Constituição diz que todo mundo é inocente até que haja o trânsito em julgado, ou seja, até que todos os recursos sejam esgotados. Ocorre, Heródoto e ouvinte, que a gente sabe que neste país, se você tem um bom advogado, se você tem condições para tal, você vai recorrendo a vida inteira. E aí, a chance de você não ser punido sobre aquele fato aumenta um pouco. Se você é um perrapado que comete um crime de esquina, como a gente diz, e não tem um advogado, você vai preso na primeira instância e vai ficar por lá a vida toda, vai mofar na cadeia, como a gente diz. Então, essa discussão sobre a prisão em segunda instância, ela não pode ser personalizada, não pode ser porque o Lula foi solto, o Lula foi preso, uma pessoa específica, A, B ou C. É uma discussão jurídica que tem que ser feita sobre todo o sistema recursal que a gente tem no país. Só que os políticos não gostam muito, a maioria deles, de entrar nesse assunto. A gente teve no Senado Federal esse projeto indo na boca do gol ali, Heródoto. Ele foi aprovado em comissão, estava pronto para ir para o plenário, mas aí na hora de ir para o plenário a coisa mudou e acabou não acontecendo nenhuma votação nesse sentido. Na Câmara dos Deputados, a mesma coisa. Eles criaram uma comissão para tratar desse assunto, veio a pandemia virou desculpa, justificativa para que a comissão não andasse mais, mas a pandemia não acabou oficialmente, mas já voltamos à vida normal e ainda assim eles não retornaram à comissão lá e aí ficou por isso mesmo. Fato é, Heródoto, que o Moro conseguiu essas assinaturas para tirar da gaveta esse projeto. Isso é um passo importante, mas não é determinante. Agora, esse desarquivamento do projeto vai ter que ser apreciado no plenário do Senado em uma data que ainda não está definida. É quando o Rodrigo Pacheco, presidente da casa, quiser colocar isso em votação. Em desarquivando oficialmente esse projeto, ele volta para a sua tramitação normal, o que também, repito, não é garantia de votação dessa proposta, que é muito importante. Fato é, se eles quiserem, eles votam, Heródoto. Se eles não quiserem, eles não votam. E hoje a maioria do Congresso não quer votar prisão em segunda instância, Heródoto. Diego, a gente pode dar uma ajudazinha, não pode? Ligando lá para o nosso senador, para o nosso deputado federal, trocando uma ideiazinha com ele, de uma maneira educada, de uma maneira cidadã, dizendo, excelência, que tal se botar isso pelo menos para ser votado? O que você acha? Heródoto, você tem toda a razão. A gente, anos atrás, ali em 2016, 17, 18, a gente estava tendo uma cobrança democrática que estava fazendo muito efeito. Eu, de dentro do Congresso Nacional,
vi muitas votações virarem, muitos projetos serem aprovados e não aprovados, em razão da pressão popular legítima e democrática que muitos estavam fazendo, com movimentos de rua, aquela questão toda que eclodiu no Brasil no advento da Lava Jato. Depois, essas cobranças passaram a ser agressivas e a gente culminou no que a gente viu no último dia 8 de janeiro aqui. Então você tem toda a razão. E aí isso amedrontou um pouco as pessoas realmente de bem que querem cobrar os seus parlamentares. Mas mandar um e-mail para o parlamentar, ligar no gabinete, procurá-lo nas redes sociais e, como você bem frisou, Heródoto, que não tem como ser diferente, de maneira, talvez com indignação, mas de maneira educada, de maneira civilizada, você cobrar o seu parlamentar, isso engrandece tudo isso que a gente está chamando de democracia nos últimos tempos. É sim um bom momento para a gente tentar retomar essa pressão popular que é legítima e que deve ser feita para o bem da nossa democracia. Quase politiquei agora, hein, Heródoto? Opa, ficou bom. Ficou bom. Diego, um abraço, até mais. Um abraço, até amanhã.